O ano de 2021 nem bem começou, mas vários desafios já têm se apresentado para Porto Alegre, como a alta de casos e das internações por Covid-19. Enfrentar essas e outras dificuldades que possam surgir é uma tarefa que deve ser liderada pelo prefeito da cidade. E por isso nós vamos conversar agora com o novo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, que está aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo novamente ao Conexão RS, prefeito. Eu começo lhe perguntando sobre essas flexibilizações em relação aos eventos. Qual foi o ponto de partida para essa decisão? A gente sabe que é um setor que vem sofrendo muito ao longo da pandemia. Como foi estudada e com quem foi estudada essa flexibilização? Uma boa tarde. Boa tarde. Olha, só se você me permite, é também liderada pelo prefeito. A cidade Perfeito. É muito maior, maior do que o prefeito tem que estar ao lado das boas ações. Bom, primeiro assim, nós assumimos o governo dia 2, dia 1º, e vencia todos os decretos da pandemia na segunda-feira, 4. Nós tivemos um decreto emergencial e a gente entendeu, para dar maior segurança jurídica, de que nós não deveríamos inventar a roda. Existe o sistema de bandeiras e nós ampliamos tudo que foi possível, já no primeiro decreto, dizendo, olha, vai funcionar como o Rio Grande já está funcionando em outras regiões. Bom, ato contínuo, nós construímos no sistema de cogestão. O que é cogestão? É você dividir a responsabilidade com alguns municípios, e essa cogestão que tem município de Alvorada, Viamão, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha, e mais Porto Alegre, forma a chamada região 10. Se 2/3 desses prefeitos concordassem em assinar a cogestão, você podia arrastar para a bandeira laranja aquilo que é a bandeira vermelha. Foi o que nós fizemos no sábado. Por isso que desde ontem nós estamos em Porto Alegre, de resto os municípios que quiseram seguir também, mas com maior flexibilização. E essas flexibilizações, elas também não tem nenhuma novidade, elas estão seguindo aquilo que o governo do Estado fez. Então o governo do Estado permite a cogestão. Então, o que Porto Alegre foi fazer foi articular politicamente e fazer isso. Então, entre essas flexibilizações, na bandeira laranja, você tem a questão dos eventos, que é um dos setores mais prejudicados pela pandemia. Sim. Bom, aí vai depender de autorizações municipais e, portanto, o comitê de eventos vai proceder nessas análises. E os protocolos, também a vigilância sanitária nossa, ele fez vários protocolos. O setor de eventos é um, o setor de bares e restaurantes é outro. Quer dizer, então, a gente está apostando o seguinte, que o bom comerciante, de que o bom evento, ele vai fazer de tudo para que as coisas aconteçam bem, porque se não for feito, ele não segura o negócio dele. Então, não é o que está organizado que vai propalar o Covid na nossa avaliação, até porque a nossa cidade, nós temos que dispersar aglomerações, a praia está totalmente agrada. Uma informação, um amigo meu, esse final de semana agora, disse que lá em Capão, os que andou pelo centro, era gente, milhares de pessoas no centro de Capão, uns com máscara, outros sem máscara, bares abertos. Quer dizer, esse mesmo cidadão que é de Porto Alegre, que 90% está lá, ele, aqui em Porto Alegre, ele tem regulamentos e lá não tem regulamentos. Então, essa discussão está mal posta, viu? Mal posta, não pode ser assim. Não pode pagar o pato aqueles que trabalham, aqueles que dão renda, aqueles que geram a economia, que gira a economia. Quer dizer, então, nós estamos sendo responsáveis, protocolos rígidos, mas estender horário, e fazer com que toda a cidade funcione. Esta é a regra nossa, não? Prefeito, eu falava justamente nessa linha há pouco com o seu secretário de saúde e ele falava o mesmo, né? A importância de organizar eventos que sejam de maneira fiscalizada e ter o foco nas aglomerações ilegais, nas festas ilegais. Mas eu lhe pergunto sobre essa flexibilização, como o senhor bem falou, essa cogestão acontece em várias partes do Rio Grande do Sul, não é só em Porto Alegre, né? Essa troca de sistema para a bandeira inferior, mas eu lhe pergunto, um evento dentro disso pode ter, dentro dessas novas regras, pode ter até 2.500 pessoas precisando de uma autorização da prefeitura e dos órgãos competentes do comitê. O senhor acha viável fazer um evento com tanta gente, mesmo de uma maneira organizada? Há como fiscalizar e fazer com que não haja uma aglomeração, mesmo de forma organizada? Deixa eu dizer o seguinte, Raí, até
Até. Nós não temos nenhum equipamento público em Porto Alegre que, com distanciamento social, caiba isso. Eu acredito que os melhores eventos que vão ter o maior número de pessoas vai ser de 200, 300, 400 pessoas no máximo. Então, até 2.500. Portanto, não é que o evento vai ter 2.500 pessoas, não tem nem espaço para isso aqui. Mas essa é uma regra que ela não foi inventada pelo município de Porto Alegre. Oi. Perfeito, perfeito. Uma regra do governo do estado que Porto Alegre está usando, né? É uma regra do governo do estado. Então, assim, nós vamos analisar o caso concreto. Você vai dizer, eu quero fazer um show no Araújo Viana. Bom, o Araújo Viana, sei lá, quantas cadeiras tem lá disponível, tem que ter o distanciamento. Então, esta regra vem do governo do estado. Agora, não significa que Porto Alegre vá autorizar, como de resto Cachoeirinha vai autorizar, como de resto Alvorada vai autorizar, um evento com 2.500, até porque eu acho que não há espaço para isso, viu? E acho que até quem faz evento não está pensando dessa forma. Acho que tem que recomeçar, porque eu acho que o recomeçar significa fazer as coisas corretas. Quando você tem um evento, por exemplo, né? O docinho é feito, a champanhe é comprada, o garçom é contratado, o som é contratado, a pessoa que serve a comida é contratada. Então, ela tem uma transversalidade enorme. E nós temos que lembrar que aquele auxílio de R$600 não existirá mais, e que as empresas não terão mais aporte financeiro, e que a crise bateu na nossa porta. E se a crise bateu na nossa porta, um prefeito tem que equilibrar a economia com a saúde e a saúde com a economia. É o que nós estamos fazendo de forma muito responsável, e vamos continuar fazendo. Não? Quer dizer, essa é uma aposta de vocês, da Prefeitura de Porto Alegre, para incentivar a retomada econômica. Vocês acreditam, o senhor acredita, prefeito, que com essas flexibilizações, esses setores vão retomar as atividades com mais fôlego? Aliás, eu acho que nós não temos um outro caminho, porque a folha de pagamento vence, o caminhão do lixo tem que ser pago, as creches têm que ser pago, a saúde tem que ter dinheiro, a assistência social tem que ter dinheiro, os moradores de situação de rua têm que ser acolhidos. Quer dizer, então, se não tem economia girando, como é que você vai dar conta disso? Quer dizer, a proteção social só é viável se tem desenvolvimento econômico. Se não tem desenvolvimento econômico, não há proteção social. Então, nós estamos com muita tranquilidade, mas também eu tenho uma convicção. Ninguém me convenceu também. Tem um restaurante que fecha às 10 horas, era antes aqui, até a semana passada, né? Bom, o latino tem uma tradição, ele gosta de ficar até mais tarde. Às vezes tem gente que gosta de jantar às 11, outra gente que gosta de jantar meia-noite, tem gente que gosta de estender um pouco mais. A pergunta é, se eu fecho mais cedo, eu vou ter lotações maiores em horários mais reduzidos. Se eu fecho mais tarde, eu vou ter menos pessoas. Então, será que o vírus, então, ele só entra a partir das 23 horas, só entra a partir das 23h30? Então, esse negócio, me desculpe, eu não convenço disso. Eu acho que se tu tem regramentos de distanciamento, quanto mais tempo você tiver de funcionamento de um comércio, de um negócio, de um mercado, do mercado público, do bar, do restaurante, da churrascaria, você vai ter menos pessoas nesses espaços, não? Bom, prefeito, nós conversávamos, como eu disse há pouco, com o secretário de Saúde, Mauro Sparta, sobre que Porto Alegre já tem definido um plano de vacinação contra a Covid-19. Há poucos dias, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que apenas uma dose da vacina poderia ser feita na população inicialmente por uma falta de doses. O senhor ainda confia 100% no plano de vacinação federal ou ainda há chance, o senhor pensa nisso, em fazer um consórcio metropolitano para a compra da vacina? Esse assunto, ele está aqui, né, no nosso olhar, não só nosso, mas do Jário Jorge, do prefeito de Guaíba, de Viamão, de Alvorada. Nós tivemos uma reunião com o governador quarta-feira passada, uma reunião longa, e nós ainda, de certa forma, a maioria dos prefeitos e o próprio governador, nós continuamos acreditando que o Brasil vai comprar a vacina, que os estados podem entrar com a totalidade ou parte das seringas, parte das agulhas, não é? E que nós faríamos essa complementação aqui e estaríamos preparados na rede, né? Então, por exemplo, você tem hoje, nós temos uma rede pública, nós temos uma rede conveniada, nós temos o Exército Brasileiro, nós temos universidades e a nossa secretaria
tem um plano municipal de imunização, que, aliás, Porto Alegre é muito bom nisso, não? E você olhar as nossas campanhas de imunizações aqui em Porto Alegre, sempre é de muito sucesso. Então, a questão é ter a vacina. Ter a vacina, evidentemente que no primeiro momento não vai ter vacina para todo mundo. Então, nós, inclusive, quando falamos com o Exército Brasileiro, nós temos 2 pedidos a eles: a logística e até a questão da segurança pública, que você vai terminar de vacinar uma categoria. Aí a família chega, não, eu quero que vacine meus filhos também. Então, daqui a um pouco, se tu não tiver um sistema de segurança, você vai causar uma tragédia com a vacina, entendeu? Sim. Então, você tem que pensar na logística, mas tem que pensar na segurança pública, porque nem todas as pessoas vão ser vacinadas no primeiro momento, tá? Bom, é o grupo da saúde, é da escola, são os motoristas, são os que têm mais de 65 anos, quer dizer, o Plano Nacional estabelece isso. E a gente vai ter, né? A gente também tem que ser solidário, né? Claro que eu quero a vacina para Porto Alegre, eu sou prefeito de Porto Alegre, mas eu também sou solidário com o meu vizinho, até porque a solidariedade não tem fronteira, né? Quer dizer, eu não quero ser egoísta de querer que a vacina seja só para Porto Alegre, eu quero que ela seja justa com Porto Alegre também, que a mesma proporção que tem em Porto Alegre, tem em Canoas, tem em Gravataí, tem em Cachoeirinha, tem em Goiânia, tem em Curitiba. Quer dizer, tem que haver um plano nacional que nos dê esta garantia de equilíbrio, entendeu? Prefeito, agora falando sobre a parte, o restante da sua gestão, né, saindo um pouquinho da área da saúde, nós conversamos na semana passada com a secretária de Parcerias Estratégicas, Ana Pellini. Inclusive, tem uma matéria no site da Ubra TV falando sobre a revitalização ali da fonte do Paço Municipal. Na primeira reunião que o senhor teve com o secretariado, o senhor foi na janela, foi lá, chamou a secretária, falou que tem que embelezar a cidade, tem que melhorar a cidade, deu ali uma cobrada, né, no secretariado. Esse vai ser o modelo de gestão de Sebastião Melo? Do ponto de vista do embelezamento da cidade, é parte desse processo. Acho que a cidade precisa, primeiro, um prefeito que não cuida do dia a dia não está autorizado em falar de outras coisas. Tá? Nós temos 93 bairros da cidade, temos que cuidar dos 93 bairros, mas o primeiro bairro que tu tem que sinalizar para a cidade que ele, né, vai mudar de cara é o centro da cidade. Porto Alegre tem um centro bonito, mas está com um mercado público que está há 4 anos com obras interrompidas. Porto Alegre tem uma rua da praia que é linda, mas precisa ser revitalizada. Porto Alegre tem um cais Mauá, que é um muro que separa a cidade do rio, e isso eu tenho dito ao governador, que se ele derrubasse a metade do muro, ele já teria uma sociedade que empurraria as reformas necessárias. Você tem um esqueletão que fica aqui na esquina da Praça 15, que nasceu em 1957, que está fético, que está com moradores morando lá, pessoas que não devem estar lá, que pode estar comprometida a sua estrutura. Então, essas coisas têm que mudar. Então, o Jaime Lerner, um grande arquiteto, prefeito de Curitiba, governador do Paraná, mas, acima de tudo, um urbanista. Ele tem um livro que eu gosto muito, que chama de Acupuntura Urbana. Ele diz, olha, um prefeito não consegue fazer tudo, mas um prefeito precisa sinalizar mudanças acupunturais para a população enxergar que por ali é o caminho. Então, a fonte Talaveira, acho que fazia 4 anos que esta água suja e fética estava aqui. Qual é a coisa que eu fiz? Bota cloro e limpa essa água. Segundo, fizemos um chamamento público, o Zafra se apresentou e vai botar flores aqui, tá? Mas eu quero flores na entrada da cidade também, eu quero flores nas janelas, eu quero uma cidade que tenha mais pinturas. Eu estou, inclusive, agora atrás dos donos de tintas aí do Brasil inteiro, para ver se a gente tem uma campanha de pintura aqui em Porto Alegre, no centro da cidade. Quer dizer, então, a autoestima da cidade passa pela estética da cidade também, entendeu? Então, serei um prefeito cuidador da cidade, mas também serei um prefeito de desenvolvimento econômico, serei um prefeito de liberar licenças mais rápidas, serei um prefeito de uma inovação maior na cidade, de uma economia criativa que brota, que potencializa a educação como fonte fundamental do desenvolvimento humano. Quer dizer, outras agendas, sim, mas cuidar da cidade é, junto com isso, fundamental para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas. Não? Prefeito, para a gente encerrar, ainda seguindo nessa linha do embelezamento, só para a última questão para o senhor falou aí do buscar com empresários fazer a pintura aí do centro da cidade, o centro de Porto Alegre. Há muita pichação, a gente sabe, né, no centro de Porto Alegre, assim como nas principais capitais. É muito difícil resolver isso, né? Vai lá, a prefeitura pinta e em seguida tem pichação de novo. Como o senhor pretende tratar desse problema? Olha, Raí, ontem
Nós já aprendemos ali na vila perto do aeroporto 3 caminhões que descartam lixo de forma irregular. Eu instruí a guarda, o comandante Queda, que é o secretário de segurança, que ele seja implacável contra quem dirige bêbado na cidade, quem descarta lixo irregular e quem picha a cidade. Não? Nós vamos ser implacáveis, porque é o seguinte, a cidade precisa de lei e de ordem, precisa de diálogo, precisa de democracia, mas uma cidade precisa ter regras de convivência. E o cidadão, aquela teoria da janela quebrada, né? Se a janela é quebrada e você não refaz ela, o sujeito quebra a casa inteira, né? Então, se tu não cuidar dessas pequenas coisas, você está estimulando que o cidadão venha depredar a cidade. Então, nós teremos muito aplauso aos cuidadores e seremos implacáveis contra os descuidadores da cidade. A legislação nossa é muito branda. Eu acho que quem picha um monumento deveria refazer ele imediatamente, não é? Aos olhos de todo mundo, para dizer, ó, o senhor é um malfeitor da cidade. Mas a nossa legislação brasileira, infelizmente, é muito branda nisso, tem que mudar. Então, o senhor está refazendo aqui o que o senhor desfez, tá? E na frente de todo mundo que seja um mau exemplo que o senhor deu para a cidade, não? Então, já que a lei não permite isso, nós vamos ter que pegar em flagrante, levar para a delegacia, divulgar essa pessoa e mostrar que ele é um malfeitor da cidade, não? Prefeito Sebastião Melo, muito obrigado pela sua entrevista. Queremos o senhor aqui no estúdio nesse ano também. Vamos aguardar o senhor aqui no nosso estúdio da Ubra TV em Canoas. Eu sou um freguês desse estúdio. Né? O senhor é quase nosso colega aqui no Conexão RS, né? Daqui uns dias vocês têm que me pagar para fazer comentário. Né? Vamos ter que ver o salário para o prefeito. Prefeito, muito obrigado, um grande abraço. Um abraço, tá? Saúde e paz, tá? Tchau. Tchau.